Está de regresso o seu espaço semanal dedicado ao desporto automóvel. Sejam bem-vindos. Nesta edição vamos a Barcelona para o fecho das contas do Seat Eurocup. Na Córcega teve lugar a última ronda do Campeonato da Europa de Rallys, que terminou com um vencedor inesperado. Por cá, olhamos para a penúltima ronda do Nacional de Karting. Última prova da temporada no Seat Eurocup, uma ronda que tinha então lugar na cidade de Barcelona e onde iríamos ficar a conhecer o vencedor deste troféu. Na luta pela conquista do campeonato estava então o português Manuel Gião, que nesta primeira época na Seat Eurocup chegava à derradeira prova da temporada com a esperança intacta de lutar pela vitória neste campeonato. Contudo, as coisas não começaram bem nos treinos cronometrados, que atribuem pontos para os mais rápidos. Gião não foi feliz, ficando afastado de somar importantes pontos na luta pela vitória no Seat Eurocup. Também do treino cronometrado as coisas estavam a correr muito bem, com o primeiro jogo de pneus eu tinha o primeiro tempo. Quando vou para a pista com o segundo jogo de pneus para tentar ainda fazer melhor do que o primeiro jogo de pneus, ao sair da boxe há um piloto que não me viu e deu-me um toque ligeiro no carro que me desalinhou bastante a direção, o que não me permitiu a seguir melhorar o meu tempo feito com o primeiro jogo de pneus e, portanto, relegou-me dos 3 primeiros lugares que tinham pontos que eram importantes para o campeonato, o que me fez partir do quarto lugar. Assim, na primeira corrida e com o arranque de grande qualidade, Manuel Gião rapidamente se viu na luta pela vitória nesta primeira prova de Barcelona. Na frente da corrida, Stefano Comini, o italiano, que com um excelente arranque assumiu o comando da prova na frente do espanhol Paulo Rosell, companheiro de equipa de Manuel Gião, que estava na luta pela conquista do campeonato. O português estava então na terceira posição, próximo dos dois da frente e com o francês Brichier no seu retrovisor. Contudo, à passagem da quinta volta aconteceu o inesperado. O francês Julien Brichier tentou ultrapassar Gião e quando este fechou a porta, o francês colocou-o fora de pista. Com esta situação, Manuel Gião acabaria na 7ª posição esta corrida e perdendo logo no primeiro dia a possibilidade de lutar pelo título na Seat Eurocup. Acabei por fazer um bom arranque e estar ali na luta pelo primeiro, estava em terceiro. E na terceira volta houve um dos concorrentes, um dos adversários, um piloto francês que me deu um toque e, enfim, perdi mais umas posições e acabei a corrida no 7º lugar, o que me complicou bastante a luta obviamente pelo campeonato. Para o português, a atitude de Brichier é verdadeiramente inconcebível. Foi um toque intencional, nós dois no final da prova, fomos chamados ao colégio de comissários, houve um cartão amarelo ao piloto francês, ele ficou sob aviso para a corrida de domingo, mas efetivamente não foi penalizado por essa manobra. Acharam que foi uma manobra arriscada por parte do piloto francês, mas que não era suficiente para o penalizar com penalização em tempo ou até desclassificação. A segunda corrida do fim de semana foi bem mais positiva para o português Manuel Gião. Ora, Gião sabia que tinha ao seu alcance o segundo lugar do Seat Eurocup e teria de realizar uma corrida de grande nível. Partindo do 5º lugar da grelha, o português saiu disparado para a terceira posição e antes mesmo de acabar a primeira volta estava já na frente da corrida. Beneficiando da luta pelas posições secundárias, Manuel Gião foi ganhando vantagem, aproveitando-se assim de uma estratégia inicial pouco usual por parte do piloto português. Um arranque um bocado arriscado da minha parte, mas que tinha que correr esse risco e felizmente correu bastante bem, o que me permitiu, a partir da terceira ou quarta volta, gerir a minha corrida com certa facilidade, porque atrás de mim vinha uma luta muito, muito cerrada e que me permitiu criar uma vantagem e fazer a minha corrida até ao final com mais precaução e não estar sujeito aos toques, de maneira que a corrida de domingo acabou bem, que acabou com uma vitória e com a conquista do segundo lugar do campeonato.
No final, excelente vitória de Manuel Geão na última corrida da época deste troféu Seat Eurocup, uma vitória que lhe garantia o segundo lugar do troféu, atrás do seu companheiro de equipa Paul Rosel, o grande vencedor desta edição 2014 do Seat Eurocup. Para Manuel Geão, o resultado final desta sua participação no Seat Eurocup tem um saldo bastante positivo, mais do que esperado inicialmente. Para ser sincero, não, porque eu nos últimos 9 anos tinha estado a competir em carros de tração traseira e estes Seats têm tração dianteira. São carros totalmente diferentes de se guiar e esperava efetivamente andar entre os 5 primeiros, mas não estava à espera efetivamente de chegar à última prova e poder inclusive de conquistar o título. Acho que foi um bocadinho amealhar da minha experiência ao longo de muitos anos de competição, em conhecer bem os circuitos onde este campeonato disputou as provas e que me fez de facto chegar à última prova ainda com hipóteses e com muito boas hipóteses de ganhar o título. Mas eu inicialmente tinha feito um projeto há 2 anos, por essa razão, para ter um primeiro ano de adaptação e um segundo ano em que efetivamente iria lutar pelo campeonato. Mas felizmente acabei no primeiro ano ter tido essa hipótese também. Com a época 2014 terminada, Manuel Geão pensa já na próxima temporada. O piloto português não esconde que a fasquia está mais alta e que em 2015 terá mesmo de lutar pela conquista do título no Seat Eurocup. Por ter conquistado o segundo lugar, o meu interesse é obviamente, o meu objetivo é a conquista do primeiro lugar, mas irei com certeza ter que preparar ainda melhor. Sei que há muita gente que vai entrar nova neste campeonato. Praticamente todos os pilotos que disputarem este campeonato vão repetir também, portanto vai ser um campeonato extremamente difícil e que espero reunir as condições necessárias para ainda estar mais bem preparado do que este ano e poder conquistar o primeiro lugar. Estamos mais habituados a vê-lo apresentar o Jornal da Tarde da RTP, mas desta feita sentou-se aos comandos de um Fiat Bravo e foi acelerar pela rampa da Penha acima. Anda para aí um outro Helder Silva, que quero que se confunda comigo, que é para parecer que ganho isto. O carro é o Fiat Bravo que o Departamento de Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto desenvolveu para a competição e foi, portanto, o veículo com que Helder Silva se estreou na montanha. Nunca tinha conduzido um carro com estas características e é muito interessante, muita adrenalina. É uma experiência que gostava um dia de repetir, mas é muito engraçado. O pivô do Jornal da Tarde recorda algum nervosismo na partida para a primeira subida de treinos, comparável quase à que sentiu na primeira vez que apresentou o Jornal da Tarde. São as duas coisas comparáveis. São comparáveis. O primeiro Jornal da Tarde estava mais nervoso um bocadinho, mas na primeira subida também estava muito nervoso. É uma sensação de alguma liberdade barra responsabilidade que a determinado momento tu sentes e aquele friozinho na barriga, mas é agradável. E cumprida a terceira subida de prova, era tempo de fazer o balanço final. Isto foi só um arranhãozinho, não é nada demais, é só um arranhãozinho, pronto. Foi, mas isso é azelice, quer dizer, é normal também, não é? Para quem nunca andou, é normal que aconteceu. Um toquezito. E depois da experiência na montanha, há que regressar ao alinhamento do Jornal da Tarde. Córcega foi o palco da última ronda do Campeonato da Europa de Rallys, uma prova que se iniciou com o novo campeão a ser conhecido na linha de partida. A Sapega Lappi, o finlandês da Skoda, foi coroado com o título de campeão do ERC 2014, mais cedo do que tinha em mente, já que o alemão Sepp Wingen, o único piloto que matematicamente ainda poderia discutir com o Sceptro, com o finlandês no Rally da Córcega, não alinhou na prova depois de um incêndio ter destruído por completo o Skoda Fabia S2000 do alemão num teste de preparação para a prova francesa. Na prova, Stéphane Serrazin foi o primeiro líder do Rally da Córcega ao ser o mais rápido na super especial.
Na segunda especial deste rally, assistiu-se então à recuperação de Brian Bouffier, também ele em Ford Fiesta RRC. Já na última especial da manhã do primeiro dia, Bouffier bateu Julien Morin por 0,7 segundos, numa especial que correu menos bem para Sarrazin, que perdeu de uma assentada 3,2 segundos para Bouffier e também a liderança para o outro piloto francês. O português Bruno Magalhães, que começou o Rally da Córsega em nono, subiu para o oitavo na segunda especial, mas caiu para 10º lugar no troço antes da assistência devido a problemas com os travões no segundo troço deste rally. Após a assistência, o francês Stéphane Sarrazin voltou a jogar ao ataque, assumindo a liderança do Rally da Córsega, com um ligeiro avanço para Brian Bouffier, que foi afetado por um furo. Já Essape Calapi, o novo campeão do Europeu de Rallys, não teve a sorte do seu lado ao abandonar quando era terceiro da geral, após sofrer um acidente com o seu Skoda Fabia S2000. Destaque ainda para Craig Breen, que teve um problema de transmissão no terceiro troço, que se veio a agravar na quarta especial, obrigando o piloto irlandês a abandonar. No segundo e último dia de prova, Sarrazin entrou disposto a resolver cedo as contas deste Rally da Córsega, dilatando a vantagem que o separava de Brian Bouffier. Sarrazin acabaria por vencer a última prova da temporada, naquele que foi o seu primeiro grande triunfo em provas de asfalto. Brian Bouffier não conseguiu contrariar o forte andamento do seu compatriota, acabando na segunda posição a 18,9 segundos do líder do Rally. Abring completou o pódio na terceira posição, uma boa prestação para o jovem piloto do Peugeot 208 T16. A festa final do Rally da Córsega, com Stéphane Sarrazin a inscrever o seu nome na lista de vencedores desta prova, a última este ano do Campeonato da Europa de Rallys. O Campeonato Nacional de Karting teve a sua penúltima ronda da temporada no Kartódromo Internacional de Fátima. Uma jornada emotiva e onde as contas poderiam começar a ficar definidas em relação a algumas das categorias. Começamos então pela categoria de iniciação, onde Miguel Couteiro chegava a esta ronda na frente do campeonato, mas com apenas um ponto de vantagem para Frederico Pinto Coelho. Logo desde o início, Pinto Coelho deu a entender que não iria facilitar a vida ao seu mais direto adversário e, ao realizar o melhor tempo nos treinos cronometrados, saiu da pole position para a primeira manga de qualificação, alcançando a vitória nesta primeira prova e relegando Miguel Couteiro para o segundo lugar. Na terceira posição, terminou então o Benjamin desta categoria de iniciação, Mateus Cabrelli, que levou a melhor sobre José Pinheiro. Na segunda manga de qualificação repetiu-se a história da primeira, Pinto Coelho voltou a vencer, mas desta vez muito apertado por Miguel Couteiro, numa luta que foi intensa e que só terminou na bandeira de xadrez. O terceiro lugar voltou a ser ocupado por Mateus Cabrelli, que manteve atrás de si José Pinheiro. Na final, de que estamos já a ver imagens, Frederico Pinto Coelho voltou a mostrar que era quem tinha o melhor setup no seu karting e voltou a dominar a corrida, deixando atrás de si o seu mais direto rival na classificação geral. Contudo, a tarefa de Pinto Coelho não foi fácil, até porque Miguel Couteiro também assumiu o comando da corrida nesta final, acabando contudo por não conseguir manter atrás de si Frederico Pinto Coelho, que desta forma passava para a frente das contas do Campeonato Nacional. O Benjamin deste pelotão de iniciados, Mateus Cabrelli, voltou a assumir-se como um dos mais rápidos, terminando na terceira posição e voltando a levar a melhor sobre José Pinheiro, que cruzou a linha de meta no quarto lugar. O meu objetivo é ganhar todas as corridas de Braga e ser campeão nacional e quero agradecer muito à minha equipa Maranel e por ajudar-me muito e ao meu pai, que trabalhou muito no meu kart e ajudou muito. Olhamos agora para a categoria de cadetes, que apresentou em Fátima uma grelha com 21 pilotos. André Quaresma já tinha no bolso o campeonato, depois de ter vencido todas as provas realizadas até esta ronda de Fátima. Contudo, a luta pelo segundo lugar estava em aberto, até porque 3 pilotos, Rodrigo Correia, Luís Alves e Rafael Rego, poderiam ainda alcançar o segundo lugar do campeonato. Logo nos treinos percebeu-se que Luís Alves era o que tinha encontrado mais rapidamente um setup mais equilibrado para esta prova ao realizar o melhor tempo.
Contudo, na primeira manga de qualificação, o jovem piloto da Redline Motorsport teve de aguentar atrás de si os ataques de André Quaresma e de Rodrigo Correia, que tudo fizeram para vencer esta primeira corrida do fim de semana. Contudo, no final, Alves foi mesmo mais forte e relegou André Quaresma e Rodrigo Correia para o segundo e terceiro lugar, respectivamente. Já Mário Borges terminou na quarta posição. Na segunda manga de qualificação, Luís Alves partiu da pole position, contudo, à segunda volta não conseguiu manter atrás de si André Quaresma, que tomou de assalto a liderança para não mais alargar. Luís Alves terminava assim na segunda posição, na frente de Rodrigo Correia, que desta forma repetiu o terceiro lugar, enquanto a quarta posição foi para Mário Borges e Mariana Machado foi quinta classificada. Na final, de que estamos já a ver imagens, logo no arranque se percebeu que a luta pela primeira posição iria ser bastante intensa. Um toque na primeira curva fez com que 7 pilotos ficassem parados. Desta carambola fugiu Luís Alves, que ao largar da pole position assumiu o comando da prova logo na primeira volta. Contudo, atrás de Alves, André Quaresma não estava na disposição de deixar fugir a vitória em mais uma final e à segunda volta instalou-se no comando da corrida. Até ao final, só deu mesmo André Quaresma, que assim conquistava a sua quarta vitória da temporada e consolidava a liderança do Campeonato Nacional na categoria de cadetes. Luís Alves acabou na segunda posição, mas não sem lutar com Quaresma pela liderança até ao final da prova. Já Rodrigo Correia ficou no lugar mais baixo do pódio, levando a melhor sobre Tomás Caixeirinho, que foi quarto classificado, enquanto Henrique Cruz terminou na quinta posição. Estou muito contente por ter conseguido ganhar o título e as 4 provas. E agora em Braga, vais tentar obter a quinta vitória consecutiva? Sim, vamos tentar, vamos fazer tudo para conseguir. E quem é que tem te ajudado muito neste campeonato? É a minha equipa e a minha família pelo apoio. Avançamos para a prova da categoria de juvenis. Logo nos treinos cronometrados se percebeu que a luta entre Diogo Costa Pinto, líder do campeonato, e Rodrigo Ferreira teria aqui em Fátima mais um episódio. Os dois maiores animadores do campeonato nesta categoria mostraram ao que vinham, com o Ferreira a ser o mais rápido nos treinos cronometrados e Costa Pinto a garantir o segundo melhor tempo. Na primeira manga de qualificação, Rodrigo Ferreira venceu e relegou Diogo Costa Pinto para o segundo lugar, enquanto que Frederico Peters foi terceiro na frente de António Correia. Na segunda manga de qualificação, Rodrigo Ferreira arrancou da primeira posição e venceu com uma confortável margem para os seus mais diretos adversários. Diogo Costa Pinto voltou a ser segundo, novamente na frente de Frederico Peters. Na final, Rodrigo Ferreira, beneficiando de sair na pole position, cedo impôs um andamento forte e não deixou fugir a oportunidade de garantir em Fátima a sua primeira vitória em finais esta temporada. Uma excelente prova do jovem piloto do Porto. Na luta pelo segundo lugar, Diogo Costa Pinto voltou a impor-se a Frederico Peters após uma intensa batalha pelo lugar do meio no pódio desta prova de Fátima. A fechar o top 5, António Correia foi quarto classificado depois de ter andado na terceira posição, enquanto Gonçalo Branco foi quinto classificado na frente de Guilherme Guzmão. Já João Vairinhos, que alinha na equipa Araújo de competição júnior, foi sétimo classificado numa prova muito complicada para o jovem de Lisboa. Tive uma grande qualificação e três corridas muito boas. Fiz tudo com cautela, sempre direitinho, para que chegar ao fim e sempre no primeiro lugar com sempre alguma vantagem. Na categoria júnior participaram na prova de Fátima 11 pilotos. Diogo Pinto, que chegava a esta prova na liderança do campeonato, com 23 pontos de vantagem sobre o seu mais direto rival, André Pitts. Ora, nos treinos cronometrados, Pitts foi o mais rápido, relegando Diogo Pinto para o segundo lugar da grelha de partida. Assim, na primeira manga de qualificação, André Pitts largou melhor, saiu na frente e susteve atrás de si os seus mais diretos adversários. Contudo, um azar mecânico acabou por afastar Pitts da vitória, com esta a sorrir a Ricardo Borges, enquanto Bruno Ponte foi segundo e Diogo Pinto terceiro classificado.
Na segunda manga de qualificação, Ricardo Borges largou da primeira posição da grelha e acabou por vencer, garantindo assim a pole position para a final. Na final de que estamos já a ver imagens, Ricardo Borges aproveitou bem o facto de ter saído da pole position e, apesar dos ataques à sua liderança da corrida, acabaria por garantir o pleno das vitórias neste fim de semana do Kartódromo de Fátima. Atrás de Borges, Diogo Pinto, ele que nunca se deu como vencido e tudo fez para chegar à vitória final. Contudo, este segundo lugar deixa Diogo Pinto na liderança do campeonato à entrada para a ronda decisiva que terá lugar em Braga. Notável foi a recuperação de André Pitts. Depois de ter caído para os últimos lugares logo após a largada, Pitts fez uma corrida de trás para a frente, acabando por garantir o terceiro lugar final. Atrás de Pitts terminou então João Ferreira, enquanto Bruno Ponte fechou o top 5. José João Oliveira, que nas mangas de qualificação também rodou nos lugares da frente, foi sexto classificado nesta final de Fátima. Tudo é possível neste momento. Ainda temos a Corrida de Braga, que é a última do Campeonato Nacional. Estamos separados de 20 pontos, acho eu, do primeiro lugar, e tudo é possível. Olhamos agora para uma das categorias maiores deste Campeonato Nacional de Karting, a categoria X30, 11 pilotos à partida para a penúltima ronda do Campeonato Nacional. Ora, Jorge Amaral estava na liderança do campeonato à entrada para esta ronda e o jovem piloto mostrou serviço logo nos treinos cronometrados ao realizar a volta mais rápida. Assim, na primeira corrida do fim de semana, Amaral dominou de início a fim, relegando Bruno Oliveira para a segunda posição, enquanto Johan Sousa foi terceiro classificado. Na segunda manga de qualificação, Jorge Amaral voltou a partir da primeira posição, mas Johan Sousa surpreendeu o piloto de Santa Maria da Feira e terminou no primeiro lugar. Atrás do jovem do entroncamento ficou então Jorge Amaral, segundo classificado, enquanto António Falcão foi terceiro. Na final, Jorge Amaral largou da pole position e, juntamente com Johan Sousa e António Falcão, passaram para a frente da corrida, enquanto os restantes pilotos se envolviam num incidente na primeira curva. Jorge Amaral foi o líder da prova nas primeiras duas voltas, mas depois Johan Sousa assumiu o comando da corrida e não mais o largou até à bandeira de xadrez. Já Jorge Amaral garantiu a segunda posição, o suficiente para estar mais perto de garantir o título de campeão nacional. António Falcão foi terceiro, enquanto Bruno Oliveira recuperou até à quarta posição e Pedro Pinto fechou o top 5. Estivemos a trabalhar muito ao longo do campeonato, foi o meu primeiro ano na categoria X30, já esperávamos há muito este resultado, foi uma boa corrida, foi sempre bem disputada, e na final arranquei de segundo, logo na primeira volta consegui passar para primeiro e depois foi sempre ganhando vantagem. Finalmente a categoria X30 Shifter, que apresentou a segunda mais pequena grelha deste fim de semana de corridas em Fátima, apenas 8 pilotos numa categoria onde Henrique Chaves tem dominado ao longo de toda a temporada. Henrique Chaves começou o fim de semana, como é hábito, a garantir o melhor tempo nos treinos cronometrados. Contudo, Tomás Caeiro largou melhor na primeira manga de qualificação e liderou as duas primeiras voltas. Depois foi a vez de Henrique Chaves abrir o livro e assumir o comando da corrida para não mais o largar até ao final. Na segunda manga de qualificação, Henrique Chaves voltou a largar da primeira posição e não teve dificuldade em somar mais uma vitória. Tomás Caeiro terminou novamente no segundo lugar, à frente de Diogo Gonzaga, que foi terceiro. Na final de que estamos já a ver imagens, Henrique Chaves largou da pole position e dominou toda a corrida para somar assim a quarta vitória em outras tantas provas realizadas este ano no Campeonato Nacional. Com esta vitória, o jovem piloto de Torres Vedras já é virtual campeão nacional da categoria X30 Shifter.
Tomás Caeiro, acabaria por garantir o segundo lugar, deixando atrás de si Rui Carneiro, que ocupou o lugar mais baixo do pódio. A fechar o top 5, Diogo Gonzaga, que cruzou a meta na 4ª posição, e Frederico Castro, que foi 5º, vencendo a subcategoria Master, na qual é já virtual campeão nacional nesta classe para pilotos com idade igual ou superior a 34 anos de idade. 12 vitórias em 12 possíveis, o que é que um piloto pode querer mais? É de facto que a minha equipa tem trabalhado bastante bem, temos conseguido ter o carro sempre a 100% para conseguir concluir estas vitórias e devo isso à minha equipa, também ao meu pai que também tem trabalhado bastante para que isso se proporcione. Chegamos ao fim de mais uma edição de Motores. Estamos de regresso dentro de uma semana para lhe dar conta de mais novidades do desporto automóvel.